nosso estudo, contagem regressiva aí para o concurso, tá? Então vamos aqui continuando aqui estudando. Eu encontrei aqui uma boa aula aí para a gente estudar aqui. Então vamos conferir aqui o código de conduta do Correios. Vamos lá. Correios, as controladas, as coligadas, as subsidiárias, mantidas e patrocinadas. Também aos estagiários, aos prestadores de serviço, aos agentes delegados e quaisquer pessoas que estejam a serviço dos Correios e de suas ações, inclusive em decorrência de contratos, programas sociais, parcerias e voluntariado. Cuidado! Opa! A pergunta que não quer calar agora. A quem se aplica o código de ética? A quem se aplica o código de ética? Primeiro eu queria que meu filho e minha filha prestassem muita atenção nisso aqui. Você que está achando que esse código não vai poder derrubar a questão na prova, você está muito enganado. Você que está querendo dar atenção só para as outras matérias, você vai poder se fuder se errar a questão dessa. São 5 pontos em jogo, mas 5 pontos que você tem que ter uma parte ali acertando. Se você errar todas os 5 pontos, se você não fizer a média dos pontos necessários dentro desse conjunto, porque são 5 questões, cada questão vale 1 ponto. Né? Se você não fizer isso, você está fudido. Sério mesmo. Por que eu digo isso? Esse código de ética ele tem algumas surpresas. Essa aqui é uma. Porque, por exemplo, quando eu digo que o código de ética se aplica a estatutários, tu tem que entender o que é isso, cara. Quando eu digo que o código de ética se aplica a servidores, tu tem que entender o que é isso. Quando eu digo que ele se aplica a empregados, tu tem que entender o que é isso. Quando eu digo que ele se aplica a cedidos, tu tem que entender o que é isso. Quando eu digo que ele se aplica a conveniados, ele se aplica a conveniados, tu tem que entender o que é isso. Contratados, tu tem que entender o que é isso. Então presta atenção. Os membros dos Correios, dos conselhos deliberativos e de administração dos Correios são estatutários. Bota uma coisa na sua cabeça, digita aí ou então anota aí no campo do seu material, no cantinho. Eu não sou membro dos Correios. Quando você passar nos Correios, você não vai ser membro dos Correios. Anota isso aí. Quando você passar no concurso dos Correios, você não vai ser membro, você vai ser empregado. Por quê? Porque você vai ser seletista, você é o pessoal. Você é o pessoal dos Correios. Os membros são dos conselhos deliberativos, dos conselhos de administração. É a alta cúpula dos Correios. É os bichão, meu filho. Os bichão, pronto, os bichão você chama de estatutário, tá bom? Estatutário. Você não é estatutário, você é empregado. Em outras palavras, existem várias formas de você fazer elo com os Correios. Pode ser por meio de um contrato, pode ser por meio de um convênio, pode ser por meio de uma terceirização, pode ser por meio de um concurso público, pode ser por meio de uma delegação, pode ser por meio de uma prestação de serviço, pode ser por meio de um voluntariado, não interessa. Seja você estatutário, empregado, conveniado, contratado, cedido, servidor estatutário, você vai ter que obedecer às regras emanadas do Código de Ética dos Correios. Você está me entendendo, meu filho? Será que eu tenho didática para te dar aula? Ou eu estou sendo obscuro na minha linguagem? Tá certo? Tudo ok? Que massa. Estou muito feliz, porque você já entendeu 2 artigos. Você já manjou da abrangência. Bora simbora, bora simbora. Parágrafo 1º, dando consecução. No ato da posse, no ato da posse, de assinatura de instrumento formal, de vínculo com os Correios, ou na apresentação à equipe junto à qual exercerá suas atividades. Paz do Senhor, meu irmão. Um dia eu estava do outro lado da tela igual você, vendo a vida passando ali nas redes sociais, sem perspectiva de futuro, porque o trabalho que eu estava trabalhando não era legal. Os que são abrangidos por esse código prestarão compromisso solene de acatamento e observância das regras estabelecidas pelo Código de Ética e Integridade dos Correios. Vem para cá. Venha para cá, porque eu vou explicar um a um. Eu não estou com pressa, você tá? Eu quero te dar aula boa. Agora é contigo. Ato solene na posse. Se existe um negócio que vai ter características idênticas ao que o estatutário tem, é isso.
mesmo você se submetendo a um concurso em que tu serás seletista, tu tem que entender que tu vai ser nomeado, que é chamado para trabalhar, e aí depois de ser nomeado é que tu vai tomar posse. Posse eu vou chamar de investidura. Tu vai ser investido no emprego público dos Correios. Qual é o momento, se a prova perguntar, qual é o momento em que tu vai prestar juramento? Tu vai prestar juramento. Tem tipo uma bandeira dos Correios lá e tu vai prestar juramento. Eu juro perante a lei e perante os bons costumes que eu me submeterei às regras imbuídas ao código de... toda essa parafernália, um juramento. Qual é o momento que tu vai prestar essa consideração solene? Quem está dizendo não sou eu não, tá, Pipil? Quem está dizendo é a lei. É a lei que está dizendo que você vai se submeter a um juramento. É um ato solene. É um instrumento formal. Que instrumento formal é esse? Assinei o regime institucional de posse, assinei e me tornei empregado dos Correios, então eu presto um juramento, eu presto um compromisso de cumprir fielmente, fidegalmente, as regras do Código de Ética. Você me entendeu isso? Tá fácil. Só tem uma pegadinha aqui. Eles vão colocar, a partir da aprovação do concurso, é que você vai prestar esse ato solene. Mentira. É a partir da nomeação? Mentira. É a partir da posse. O momento ideal é a posse. Ou é na posse, ou é no momento da apresentação para a equipe correspondente às suas atividades, que é o que eu chamo de exercício. Então, ou é no ato da assinatura do regime institucional, ou quando você for alocado. Venha para cá, carteiro. É esse setor que você vai ficar responsável. É para essas correspondências aqui que você vai executar. É isso aqui e aquilo outro que você vai executar. Esse é o momento em que você tem que prestar esse juramento de ato solene, de obediência ao Código de Ética. Você entendeu que você não é doido? Parágrafo 2º, filho, venha. Constará dos editais de licitação e dos contratos administrativos celebrados pelos Correios, cláusula por meio do qual os representantes legais e os empregados terceirizados das empresas prestadoras de serviço assumam também a obrigação de observar o que está nesse código. Você lembra que eu tinha falado aqui que o Código de Ética se aplica para os estatutários, para os servidores, para os empregados, para os conveniados, para os cedidos, para os contratados? Você lembra disso? Pois é, aqui eu tenho uma reafirmação disso. A lei de ética, o Código de Ética está me dizendo o seguinte, cara, quando a licitação for feita, porque os Correios prestam licitação, farão licitações, os Correios farão licitação. Ó, você tem que entender que qualquer empresa pública ou sociedade de economia mista, por ser prestadora de serviço público, ela vai se submeter a processos licitatórios. Então, a empresa pública e uma sociedade de economia mista que prestam serviços públicos, que é o caso dos Correios, que é uma empresa pública, vai ter que se submeter a procedimento de licitação. Então, no edital da licitação, no contrato administrativo que vai ser celebrado com o conveniado, é necessário que já conste uma cláusula específica que diga que o cara que fizer o contrato com a administração, com os Correios, ele vai ter que se submeter às regras do Código de Ética. Então, vamos lá. Pergunta de prova. Em qual lugar, em qual espaço haverá a obrigação de conter cláusula dizendo que o cara que for contratado no contrato administrativo no pós-licitação vai ter que se submeter às regras do Código de Ética? Qual é a resposta? Repita comigo. Edital da licitação. Edital da licitação. E contrato administrativo. Repita comigo. Edital da licitação e contrato administrativo. De novo. Edital da licitação e contrato administrativo. Parágrafo 3º, acompanhe. É compromisso dos profissionais dos Correios, dentro de sua competência, orientar os prestadores de serviços, os clientes e qualquer pessoa física ou qualquer pessoa jurídica de direito público ou privado para a observância dos compromissos constantes deste Código em relação às regras estabelecidas pelos Correios. Ou seja, é uma obrigação. Se você vai ser empregado dos Correios, se você tem vínculo com os Correios, você tem a obrigação de orientar quem for prestador de serviço
de orientar o cliente do serviço público, o usuário do serviço